Seja bem-vindo a mais um CN, cá estamos para mais um programa, algumas vezes intermitente, mas desta vez aqui ainda com o painel incompleto, esperámos a todo momento pelo Nuno Coelho, estamos aqui o Ângelo Pinto, o Mário Couto, eu estou um bocado, hoje com a garanta um bocado a deixar-me ficar mal, o Rui Faria e ali também o Pimenta Dias, e esperámos que a todo momento surja o Nuno Coelho. Bom, temos aqui muita coisa do Gondomar para falar, temos também do Porto, temos a nível do país, temos uma série de casos que naturalmente não vão ser aqui todos escalpelizados porque não vamos ter tempo. Mas em Gondomar há situações que podemos aqui discutir, se vocês entenderem. A rejeição parcial do quadro de competências, da transferência de competências para as autarquias, que a Câmara aprovou, apenas aceitou a parte da educação e rejeitou o domínio das vias de comunicação e também a habitação. Não sei se estão por dentro do que é a transferência de competências, acho que sim, por isso podemos abordar isto, caso entendam. Foi também, nesta reunião, aprovado por unanimidade o plano de gestão do Departamento de Proteção Civil e Segurança. Espero que realmente isto é uma boa notícia, espero que realmente funcione melhor e todos ficamos a ganhar com isso. Câmara Municipal, e aqui não está o nosso Nuno Coelho, em Braguinho do Monte, a Câmara, mas está aqui o Rui Faria, que é de Braguinho, a Câmara investe 5,2 milhões de euros em Braguinho e que vai também ter uma superfície e uma bomba de combustível comercial. Mas não é da Câmara. Só privado. E não tens já, sabe, olha, se formos analisar o não tens já uma superfície comercial? há aí muita promiscuidade entre câmaras. Não, por acaso eu acho que não. Dessa vez não. Já tem? Dessa vez acho que não. Sim, Há aqui já tem. muita coisa. Vai ter outra. Vai ter outra? Esta é uma maravilha. Lá se vai comércio local. Há outras que não terem nenhuma, aqui tem duas. Bem. Com Mercadona e mais. Isto é uma maravilha. Tem uma nova rotunda no Cais da Lixa, eu penso que aí também que se impunha, de facto ali é um problema que acontecia, aí impunha-se realmente, não há dúvida nenhuma. Foi pacífico intervir. Aqui há outro. Vamos ver os acidentes que vai provocar. Se é uma rotunda, em princípio, há mais cuidados. Não é? São as rotundas E quadradas. o desnivelamento, não, desculpe lá, e o desnivelamento da cota para ambos os lados da estrada, hein? Aí é uma questão de projeto, não é? Não tem... Está bem, vamos ver, no final vamos ver. Vamos já lá. Isso é incompetente. Deixa primeiro fazer a introdução e depois vamos discutir, não é? Senão, Já está a não aquecer sei o ambiente. há também. Eu disse que ia aquecer. O PCP votou contra, quer em cima também, Em quê? o PSD também, Em quê? na transferência de poderes e também no aumento da água e saneamento de Gondomar. Sobre isso eu quero tempo de antena. Exato, A população de São Pedro da Cova faz uma vigília de contestação para a retirada dos resíduos tóxicos que tinham lá, continuam os restos. Não sei se a vigília já acabou, com certeza. Eu tive essa. A vigília foi num dia à tarde, foi feita a vigília e acabou a vigília num dia à tarde. E lá estava a semana toda. E lá está, só se fosse greve fome. Uma boa notícia também é a disposição do Rio Tinto, já tem efeitos no ecossistema, meus senhores. Portanto, a disposição do Rio Tinto já tem efeitos no ecossistema, em função da limpeza que tem sido feita. O PS defende embargo da obra da Arcada da Rábida. Isto também tem sido uma polémica. O Tribunal de Contas chumbou. Também temos uma rábida em mar. Diga, percebi. Também temos uma rábida em mar. Não, isso aqui é já esqueci-me de dizer que agora avancei para a ANP. O Tribunal de Contas chumbou nesta segunda-feira também o projeto da reconversão de Matador. Rui Moreira veio à baila dizer que é uma ingerência de um órgão que não foi eleito para o outro que foi e que vai realmente causar. O Rio Moreira põe em causa todos os tribunais, não é eleito. É verdade. Diz que tem tanta importância o Matador como se um metro de superfície, ele aponta a casos similares e a outros projetos que diz no país que é importante para o país. Eu não escondo que sim, que é realmente um projeto que tem interesse. Bom, Faria de Oliveira garante que nunca facilitou, isto agora a nível nacional, nunca facilitou a concessão de créditos da Caixa Geral de Depósitos, e também vai eu hoje tive acesso a uma série de documentos que me deixaram de boca aberta, mas também já não será novidade para vocês, depois vamos falar se calhar, se tivermos tempo disso. Ando a bananar.
Há quem diga que também há muitos bairros da Jamaica em Portugal, não é só o que... Isso eu confirmo. Venezuela, que futuro? O Portugal o governo português acaba de dar o apoio hoje à eleição... A autoproclamação de Parece que não é auto, não é? Porque há países a concordar. Não, desculpe, atenção, é autoproclamação. Isso depois é outra conversa, José Pinto. Não baralhe, não confunda os nossos ouvintes e os nossos televisores. A licitude é discutível, no mínimo. Pois, a licitude é discutível, exatamente. Mas é discutível, já tem bases. Sim. A gente já lá vai, se tivermos tempo. Muito bem, tanta gente tem vontade de falar que nem me deixam fazer a introdução. É uma coisa terrível de falar. Eu daqui a pouco deixo-vos em paz, ou melhor, vou ficar em paz e Eu só quero 5 minutos para falar da água. Deixo-vos falar à vontade. E para concluir, e isto para mim me agrada particularmente, porque faço parte já há uns anos de uma associação de bombeiros, foi aprovado por unanimidade a aclamação ou boicote a toda a informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Eu acho isto muito bem, porque de facto há aqui que pôr regras e nisto de quem é que realmente tem que estar no terreno e não são as autoridades que andam por aí. E agora tivemos até o exemplo deste programa que deu nos prós e contras, aí vimos que realmente como é que está o país a nível de proteção civil. Não sei se alguém viu prós e contras segunda-feira passada. Foi a Assembleia Municipal. Foi uma Fui boa. eu, mas Marco foi. Bom, mas temos. Eu vou começar, comecei por baixo na semana passada, não estivemos cá, mas vou começar pelo referia, ou posso começar por si. 5 minutos, vamos dar. Não, vamos lá os 5 minutos de você. Mas não lhe vão dar os 5 minutos. Não, pronto. Dou 5 minutos? Não lhe dá no sentido, não sabe a expressão, vão-lhe dar os 5 minutos. Nesse sentido. Epá, dele vai a palavra aí, ele tem tempo. Comecei a semana passada. Sim, boa noite a todos. Começamos logo por aqui por uma notícia do investimento em Baguio do Monte de 5,2 milhões. Isto foi uma notícia de pompa e circunstâncias, que pelos vistos está a trazer alguns dissabores relativamente a outras freguesias, principalmente as do Alto Conselho, que também estão a reclamar um investimento igual. São ingratas quando chegar à reunião pública na respectiva sede. É verdade, aqui não fui eu que disse, foi o anterior que disse que o Baguinho teve 4 anos a ver navios e não temos o rio perto, teve 4 anos. Os investimentos. Não me diga que o centro foi construído na Lua. Os investimentos que se falam, 1,2 milhões, vamos definir bem, é em Baguinho e não para Baguinho totalmente, porque para Baguinho, se calhar, estamos a falar do Largo São Brás e das obras que se vão realizar na escola. O resto, a reabilitação, fala-se na reabilitação da habitação social. Não, mas não, os projetos são muito parcos. Lança-se assim os valores para cima, o que importa é lançar os números. Dizem que vai ser aplicado este ano. O que eu acho é que vão ser 5,2 milhões que vão ser caros, porque vão ser tudo lançados e para terminar em 2021, possivelmente o investimento. Tinha recebido isso. Mas é um investimento, felizmente também é notório que o Baguinho precisava desse investimento. Agora, conforme alguém disse com alguma responsabilidade, que neste momento a Câmara não está a fazer investimentos, está a fazer dívida. Não fui eu que disse, mas foram pessoas com responsabilidades de executivo, por isso, e que é com muito custo. Mas o que é verdade é que também passou 4 anos sem fazer nada e isso notou-se porque a Rede Viária está a estragar. Agora, quando se fala em obras, e nota-se muito isso, as pessoas estão todas a começar a reclamar. Julga-se que está a haver assim um bocado de falta de planeamento e gestão das obras que estão a existir. Faço obras por fazer e muitas das obras é alcatrão. E relembro que podia-se ter aproveitado uma boa época que nós tivemos muito tempo parado e que não está a haver tantos investimentos imobiliários, e estes sim eram os principais causadores dos estragos das obras que se faziam das estradas. Fazia-se estrada e depois vinha um promotor que construiu uma casa e estragava o pavimento. Visto que nós tivemos tantos anos sem grande ataque imobiliário, acho que podia-se fazer uma reestruturação da rede viária em condições, com cabeça tronca-membros. Não é meter só o alcatrão, os passeios ficam por fazer, ou deixa-se expostos no meio do passeio, lá se vai a mobilidade, ou faz coisas impensáveis, como, por exemplo, neste momento
Isto foi publicado no Facebook. Falta de planeamento, meu caro. Sim, Falta de planeamento. Não redizendo, não atirando a responsabilidade aos técnicos da Câmara, porque eles muitas vezes, se calhar, são apanhados, porque, se calhar, o Presidente anda de carro e diz: olha, quero fazer obra aqui, vai começar obras aqui. E depois são obras com um limite máximo de 150 mil euros, que denota alguma coisa, mas temos aí alguns problemas de toda a gente a queixar-se das obras novas, até o tipo de qualidade do bituminoso que se nota em alguns sítios. O que se nota é que há grandes projetos que estão para ser lançados, mas que estão a ser trabalhados e ninguém sabe como é que aparece. E uma das razões que se fala, continuo a dizer, palavras de outros executivos, que mudou bem com todos e por isso é que eu, muitas vezes comentam, e isso não é nenhuma confidencialidade, é a realidade, que eles não são avisados com tempo do que é que se passa e quais são as obras que vão ser feitas. Mas uma coisa é certa, estes milhões que se fala em Baguinho do Monte, encheram a boca logo no início de uma reunião, que parece que era para calmar tudo. Espero que sejam bem feitos. E não é à espera do promotor privado que anunciarem obras como aconteceu em Baguinho do Monte, que é um grande investimento em Baguinho do Monte, um projeto imobiliário. Acho que é umas bombas de gasolina e mais uma superfície comercial. Dá custo zero para a Câmara. Aí está. Estão sempre à espera do promotor privado para fazer e, se calhar, nesse momento lá podia ser feito muito melhor, em conjunto com os promotores imobiliários privados, para poderes fazer uma coisa em condições. Mas os privados têm que entrar também. Tem que entrar, mas não é deixar o projeto à mão dos privados. Os serviços comerciais, as bombas de gasolina. Pronto, mas o que eu estou a dizer, as obras estão a ser feitas e julgo que neste momento o enquadramento a Câmara vai a reboque do privado. E é essa coisa que eu contesto, é que podia ser feita em conjunto. Porquê é que a obra está a ser feita em Baguinho com o privado e a Câmara não lança já o concurso do troço para aquela secção? É uma zona prioritária, que tem as escolas, tem o novo centro de saúde, a iluminação está ridícula, não tem passeios. Faziam ao mesmo tempo, mas não, estou à espera e se calhar depois para o ano, ao final do ano vão fazer o concurso para a obra e fazer, agora dizem que estou à espera que Rio Tinto avance com a obra de para baixo para depois fazer o complemento. Acho que falta planeamento. Pimenta Dias, vamos lá então aos seus 5 minutos. Eu falei nos 5 minutos porque você sugeriu que nós discutíssemos o aumento da água, sabe? Exatamente. Mas eu não quero fugir, antes pelo contrário, a outros temas, não é? Sim, mas se quiser que eu coloque em cima da mesa a questão da água, eu coloco-a com todo prazer. Sim, pronto, eu queria colocá-la da seguinte forma: como é óbvio, os gondomarenses já começaram a sentir na pele e no bolso o aumento da água e do saneamento no concelho de Gondomar. A este propósito que eu quero dizer, com todas as letras, e fundamentando-me num documento oficial da ERSAR, entidade reguladora do Serviço de Água e Resíduos, é que os consumidores gondomarenses de água e utilizadores do sistema de saneamento estão a ser roubados mais um ano. E porquê é que eu digo isto? E passo a citar. Diz a ERSAR num parecer que emitiu relativamente ao tarifário de água para 2019. A revisão apresentada não cumpre o disposto no contrato de concessão em vigor, conforme a redação dada pelo segundo aditamento a este, datado 14 de julho de 2014, e incorporando as alterações vertidas na Carta de Compromisso assinada em 30 de setembro de 2015 com o município. Não cumpre o disposto no contrato de concessão. Ora, o contrato de concessão foi estabelecido entre uma entidade privada, uma empresa chamada Águas de Gondomar S.A., e uma entidade pública chamada Câmara Municipal de Gondomar, em que uma é concessionária de serviço e outra é concedente. É suposto que nestes contratos a concedente fiscalize a execução dos contratos que subscreve com as entidades concessionárias. A crer neste parecer da ERSAR, a Câmara Municipal não está a zelar por essa fiscalização. Senão a ERSAR não diria isto. Mas mais acerca desta matéria. Mais à frente, neste parecer, diz a ERSAR: conforme já reiterado em anos anteriores, é entendimento desta entidade reguladora
que existem indicações relevantes que o tarifário resultante do segundo aditamento não configura um real reequilíbrio económico-financeiro da concessão, ao não refletir nas tarifas a aprovação de um subsídio ao investimento não previsto no caso base. Por esta razão, tem a ERSAR vindo a recomendar uma redução tarifária de 1,95%, refletindo a totalidade do subsídio aprovado na tarifa. Ou seja, a ERSAR recomenda desde 2014 que o preço da água e do saneamento baixe. A Câmara, não é, vai atrás da empresa concessionária Águas de Gondomar e, em vez de baixar, aumenta. Não é? Se isto é zelar pelos interesses dos municípios, consumidores, vou ali já bem. E a ERSAR insiste. A ERSAR reitera uma vez mais a necessidade da correção do tarifário. Pelos vistos, o Executivo Municipal faz orelhas moucas àquilo que a ERSAR diz. E continuando, pelo exposto acima, a ERSAR reitera um parecer desfavorável sobre a proposta de atualização tarifária para 2019 das Águas de Gondomar. Eu sei que os pareceres da ERSAR não são obrigatórios, mas no mínimo deviam ser tidos em consideração na defesa dos consumidores. Portanto, sobre esta matéria, só mais uma coisinha, a ERSAR entende, estou a ler, fundamental recordar a necessidade de esclarecer o valor de devolução dos montantes cobrados indevidamente nos anos 2014 seguintes, situação para que alertou a entidade gestora, Câmara Municipal de Gondomar, no seu parecer sobre proposta de atualização tarifária para o ano 2018. Depois de eu ler isto, só posso concluir que, efetivamente, a Câmara Municipal tem prazer em ir ao bolso dos consumidores gondomarenses. Não se pode tirar outra ilação que não esta. Pronto. E sobre a questão dos aumentos da água, tenho dito, não é? Daqui a pouco vamos abordar outros assuntos. Agora peço ao Ângelo também que, entre esses assuntos que eu abordei, se queres pegar em algum, por exemplo, não sei se quiser confirmar o que eu li, o que eu disse está aqui. Eu sei disso. Esta questão da água é uma das questões deixa-me só aqui dizer uma coisa. Esqueci no início de dizer a perda de mais um grande ator nosso hoje, Otávio de Matos, faleceu. É sempre penalizante para a cultura portuguesa. E sobretudo um homem que era realmente uma figura de proa na comédia portuguesa. Boa noite também aos nossos ouvintes. Eu estava a dizer que é difícil ter o Pimenta Dias ter um bom contraditório na questão da água, porque de facto é consensual que o preço da água em Gondomar é extraordinariamente caro. Também é não será consensual, mas parece-me que é mais ou menos conhecido ou reconhecido que a autoridade municipal vai um bocadinho atrás daquilo que a empresa define e não bate, entre aspas, o pé com a força suficiente ou mesmo sem força nenhuma às alterações que são feitas pela empresa. Portanto, isso é mais ou menos consensual, diria, e portanto a questão de fundo, e que deveria de facto ser se procurar encontrar as motivações, é porquê, não é? É verdade que também do lado da oposição não parece haver um esforço muito grande para denunciar a situação da água em concreto. E, portanto, parece-me que há uma incapacidade de mostrar às pessoas que estão a ser roubadas, como disse o Pimenta Dias, e muito bem, e isso faz com que a Câmara esteja tranquila em relação a esta situação. E estou a falar não só do vereador do PSD, mas também dos vereadores do Partido Comunista. Não, eu não vejo ninguém, não vejo ninguém a fazer à volta. Se calhar não põe com tanta força quanto deveriam pôr. É o que eu vou dizer, eu não vejo ninguém à volta de uma questão em que de facto grande implementação cá no Porto e em Gondomar, em que de facto não é uma questão que é de facto importante para os gondomarenses. É uma questão em que nós estamos a perder competitividade enquanto concelho,
porque os nossos consumidores têm um custo maior do que os consumidores à nossa volta, e não vejo por parte de nenhuma das oposições, estou a falar das oposições todas, posso dizê-lo com tranquilidade, não vejo nenhum esforço sério para desmascarar a situação e para fazer com que o município altere este comportamento. Pelo contrário, vejo algumas parangonas, mas não vejo de facto nada de trabalho sério. Por exemplo, este parecer é um parecer que é relativamente desconhecido por parte da população. Portanto, acho que o trabalho não está a ser bem feito pela Câmara Municipal, mas também acho que não está a ser bem feito pelos outros agentes políticos que quiserem que interesse é que movem o Valentim Loureiro apoiar sendo um vereador do PS? Que interesse é que move? Sim, poderia-se discutir os interesses quando se fala de interesses. Eu quero fazer uma declaração aqui que move os interesses dos consumidores, mas nada, porque eu também sou consumidor. Os interesses dos consumidores são aqueles que deviam presidir à nossa atuação. E, portanto, é um tema que é importante e que é muito importante nós colocarmos com força o dedo nessa ferida, e por isso é que eu dizia que me parece que é consensual, ou seja, é consensual para todas as pessoas que fazem análise política e aqui particularmente no nosso Conselho, que isto tem que se alterar. É verdade que não é só nisso que há falhas, não é? Eu, confesso-vos, fiquei muito surpreendido com a festa toda que foi feita por uma série de municípios a propósito da questão da delegação de competências, em que andaram e falaram e que não podia ser e que nós não conseguimos e que não conseguimos fazer mais e tal. E depois parece que estamos todos aqui a dizer amém ao Governo, porque de facto, quando vamos ver a quantidade de municípios que aceitaram transferências de competências, é brutal, é absolutamente brutal. Com tanta oposição, com tantas... Há 280 e qualquer coisa municípios que aceitaram uma das principais transferências de competência. É verdade que aquela também não tem grande impacto do ponto de vista financeiro. E, portanto, ao aceitar, não é? Estão a aceitar o princípio. E, portanto, ao aceitar o princípio, quer-se dizer que a maior parte dos municípios, eu não digo que são todos, mas a maior parte dos municípios está disponível para tentar fazer algum esforço no sentido de conseguir aceitar a delegação de competências, apenas e só porque estes municípios passam a ter mais poderzinho. Não é? Porque agora é possível os municípios gerirem mais coisas, e ao gerirem mais coisas têm mais poder, pode-se colocar mais primos, e portanto para mim fiquei verdadeiramente surpreendido. Estava à espera de uma oposição massiva à questão da delegação de competências, e o que acontece na prática é que os municípios estão que nem cordeirinhos, todos de acordo com o Governo, o que é verdadeiramente impressionante. Não, em Gondomar há aceitação de uma série de... Desculpa lá, mas então o que é que não foi aceito? A primeira fase é a educação, na área da educação, e depois há comunicações, vias e comunicações, e também a habitação, que foi aquilo que a Câmara rejeitou. E saúde. E saúde, sim. Exatamente. Mas falta aqui Mas aceitou as outras todas. Não, mas foi a Câmara. Mas foi a Câmara. O resto, inclusive até houve um elemento, um deputado do movimento Valentim Loureiro que votou a favor. O presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Mas como votaram não interessa. O interesse é o sentido final das coisas. Se fosse aprovado em Assembleia, não ia avante. Mas quando houve votações, e uma coisa muito esquisita, foi uma Assembleia que vi mais faltas dos presidentes da Junta. Claro. Foram os segundos, ou foi elementos do Executivo, não sei, até o Marco faltou, mas o Marco foi para o debate da Proteção Civil. Mas o Marco pediu substituição, provavelmente. Pediu substituição por quê? Por uma secretária? Vamos lá. Agora o que estava em causa era mas o Marco não vota em Assembleia Municipal, por isso. Domínio das vias de comunicação e habitação. Agora vem aí a segunda fase. Eu posso dizer qualquer coisa sobre isso, depois os anos de falar? Concluir. Não, sobre os temas que foram arbitrados até aqui, é o que eu tenho que dizer. A oposição teve toda, até uns e outros até tiveram a demonstrar alguns casos. O PSD e CDU votou contra esta proposta de rejeição. E o Bloco de Esquerda também.
O Bloco de Esquerda também votou. Sim, ele está a refletir a votação na Câmara, não está a refletir a votação da Câmara. Sim, Estou a falar exatamente, é isso. Aliás, o PSD na Câmara não votou contra o aumento do custo da... Eu não sei isso, tenho que verificar. Mas só CDU. É os elementos que eu tenho, eu tenho isto da ata do Executivo da Câmara, por isso. Bom, deixe-me acrescentar aqui qualquer coisinha em relação a estes dois temas. Vou pegar naquele que vai ser mais breve para mim, que são os investimentos em Baía do Monte. Eu queria chamar a atenção de que nós temos a obrigação de não comer tudo aquilo que nos põe à frente em termos de escrita, não é? E lendo o post no site da Câmara sobre esta coisa de Baguim, o que diz é que Gondomar prevê iniciar ou concluir investimentos no território de Baguim do Monte durante o ano de 2019 no valor total de 5.200. Iniciar ou concluir. Destes 5.200.000 euros, eu não sei o que é para concluir e o que é para iniciar, desde logo. A segunda nota sobre isto é a seguinte: qual é o período temporal em que este investimento vai ser feito, não é? Porque, conforme já foi aqui dito, se for até 2021, estamos conversados. Não tenho dúvidas nenhumas de que isto aparece agora, porque até outubro vamos ter eleições em outubro e, portanto, isto vai ser a missa cantada em todas as reuniões públicas que sejam efetuadas nas diversas antigas freguesias, não é? E, portanto, eu acho que se a Câmara quer ser transparente nesta matéria, o que deveria fazer, a meu ver, na minha opinião, era ter mais cuidado na elaboração das GOPs, das grandes opções de plano, ou até do plano plurianual de investimentos, e pôr preto no branco, porque a lei permite que o faça, nem que seja num anexo à proposta de orçamento e plano e de conta de gerência, que ponha a distribuição das obras por freguesia, de forma a que qualquer cidadão possa chegar ao site da Câmara, abra a proposta de orçamento ou orçamento aprovado ou a conta de gerência e consiga visualizar aquilo que é de facto investimento na sua freguesia. O que é que acontece atualmente? Acontece que encontram um emaranhado de uma listagem de 1000 e tal linhas em que vem tudo misturado e, portanto, não se consegue perceber se efetivamente estas parangonas que são ditas em termos de investimento são ou não uma realidade. E eu acho que aqui esta... Eu nem comentei isso porque para mim é uma não notícia. Estamos no domínio do... É notícia, a Câmara faz isso. Vai do dar a comer gato por lebre aos munícipes. Pronto. Claro. Mas eu queria, sobre esta questão da transferência de competência. Pimenta Dias, deixa-me só falar um bocadinho dos 5 milhões, já. Porque é assim, é muito fácil dizer que se faz 5,2 milhões de obras. Se eu disser assim, olha, o Centro de Saúde, que está quase está finalizado agora, não é? Portanto, conta, não é? O investimento do privado que vai fazer a bomba de gasolina e o centro e não sei o quê, conta. Mais 50 euros ou 60 numa rua, pronto, está a 5 milhões, é no instante. Bom, relativamente à questão da transferência de competências, eu pessoalmente sou contra este modelo de transferência de competências para as autarquias, sejam elas de natureza municipal, sejam elas de freguesias. No caso em concreto, estamos a falar de transferência de competências para câmaras. E porquê é que estou contra? Estou contra porque isto não obedece a uma planificação estrutural relativamente àquilo que deve ser feito para cada um dos patamares do poder político em Portugal, quer ao nível da governação, como é evidente. Portanto, eu vejo isto como medidas das bolsas de o Estado não, que o Estado somos todos nós, o Governo, qualquer que ele seja, se desembaraçar de uma série de coisas às quais não consegue responder, e não consegue responder porque não tem meios para responder, e transfere-os para a Câmara. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que, ao transferir-os para a Câmara, eles vão continuar a não ser realizados. Porquê? Porque se o Governo não quer fazer porque não tem dinheiro, porque não quer alocar meios financeiros a essas competências, também, ao transferi-las para as câmaras, não faz a transferência dos correspondentes meios financeiros, porque não os tinha e continua a não os ter. E, portanto, qualquer envelope financeiro para fazer face a estas novas competências é sempre exíguo,
é daquelas mantas que a gente puxa e não cobra nada, não é? E, portanto, o resultado disto é que os senhores presidentes de Câmara, quaisquer que eles sejam, até se podem sentir mais, um bocadinho mais reis. poderosos, mais reis locais, não é? Porque têm mais um poderzinho, como disse o Zângelo, mas depois não vão realizar essas competências, que é o que, aliás, já acontece com muitas competências que estão atribuídas. Primos. Se tiverem primos, já realizam as competências. Ou se calhar fazem outras coisas com os primos. E genros. Já lá vamos. Também podemos ir aos genros. Eu, por acaso, não queria dizer genros já há um bocado. Também podemos ir aos genros. Eu estou à vontade para irmos aos genros também, se for necessário. Então, O que eu quero dizer é que, de facto, este modelo de transferência de competências não faz sentido. E não faz sentido, para mim, sobretudo, quando o PS e o PSD, não é, fizeram um acordo e acho que nomearam ou elegeram uma comissão independente para definir um quadro de competências em termos dos diversos patamares do poder. Então, por um lado, fazem uma comissão ou uma comissão independente, ou lá o que é que seja, para definir do plano científico e técnico o que é que deve ser a atribuição de cada patamar. E, entretanto, vão transferindo. Isto não faz sentido, isto só em Portugal. Não é? Pronto. Para já não falar da questão da regionalização, que mais uma vez fica aqui, não é esquecida, fica aqui, portanto, metida tipo sanduíche nesta política que, do meu ponto de vista, não conduz a lado nenhum. E, portanto, na minha opinião, o que a Câmara de Gondomar devia fazer era, pura e simplesmente, rejeitar qualquer transferência de competência. Aliás, porque mais competência exige mais pessoal, mais meios, e a Câmara deste momento também não pode fazer mais nada. Que competência é que vai ter em termos de pessoas? Não pode, é só tirar dos 5 milhões, em vez de gastar os 5 milhões, contrato. Deixa-me só dizer uma coisa que tenho o dever de fazer. Tenho o dever de fazer. Só um momento. Recebi agora um SMS. Eu disse primos, eu não disse géneros. Recebi agora um SMS do Nuno Coelho. A dizer que estava tem um familiar muito doente no hospital, o qual onde se deslocou, e que diz que não se sente condições psicológicas de estar aqui presente. Nós só podemos desejar as melhores familiares e lamentamos de facto a ausência e espero que realmente passe depressa, de facto. Infelizmente, é por causa disso. Estas coisas acontecem a todos e sabemos bem o que é doloroso. Bom, vamos continuar. Eu penso que a Câmara, e não está bem ainda batido isto das transferências de poderes, porque a Câmara, e aqui que eu gostava que vocês me dissessem algo sobre o que agora eu faria, fundamenta isto, que a manutenção e a beneficiação das obras, portanto, o fundamento da rejeição é porque nos encargos que ocasionam a manutenção e beneficiação das 3 vias nacionais, os pacotes financeiros se encontram nos limites do Conselho, bem como pela incapacidade de aceitar os encargos com a gestão de programas no domínio da habitação. Não acham que isto só por si justifica? Porque realmente exatamente, mas isso foi o que acabou de dizer o Pimenta Dias. Nós estamos a falar, a Câmara rejeitou umas porque diz que não sabe qual é o pacote financeiro que vem agregado isso, porque não sabem dar essa informação, e aceitou outras, e aquilo foi um ninho. A Câmara ficou bem, pronto, é uma Câmara de acordo do Governo, fica bem, há coisas que estão... Mas há muitas que não são de acordo do Governo e que aceitaram delegação de competências. Mas isso é como também... Não é um problema de cor, não é um problema de cor. Sim, mas a Câmara eu estava lá presente e o Vice-Presidente justificou-se com essas situações, e foi essa questão que foi levantada mesmo por todos os representantes na Assembleia. Se era para isso, para umas coisas, porque é que não eram para outras? Mas isso também foi questionado nas reuniões de Câmara, que essa não foi pública, por isso não sou presente. Na altura, quando foi falado eu ia dizer incompetências, das competências foi na Junta de Baguinho e o PSD e a CDU. Esta reunião foi na Junta de Baguinho, não são públicas? Não, essa foi, mas o tema da delegação de competências foi noutra reunião pública. Foi numa reunião pública. E eles pediram para ser feita numa reunião mais específica, para não ser feita ali naquela reunião. E o Executivo aceitou. Que também disseram que estavam a arranjar mais temas para poder divulgar a situação. Agora, as competências é sem dúvida mais para se fazer sentir que o que é a importância de ser um vereador de uma Câmara, um presidente de uma Câmara, porque isto vai trazer problemas.
ou então vais ter que trazer mais assessores e mais técnicos camarários para entrarem, contratados com recibos verdes ou qualquer coisa assim, vai trazer mais contratações, vai trazer mais endividamento. E eles estão a aceitar coisas que não sabem o que é que vem atrás. Vem mais dinheiro? Ninguém sabe disso. Agora, temos aí um caso, e que foi falado, e eu, desculpem, vou fugir um bocadinho ao tempo, mas isso vê-se o tipo de competências que nós temos. Empresas de prestação de serviços, uma empresa de limpeza, os funcionários que estão a trabalhar para essa empresa, que não tem nada a ver com a Câmara, porque é uma empresa contratada, estão com problemas de recebimento de ordenados. O que é que a Câmara fez? Adiantou os pagamentos. Mas onde é que está a legalidade disso? É porque senão eu acho que eu ia fazer assim dar comer. Mas tanto quanto eu sei, os trabalhadores não receberam. Não adiantou. Adiantou para a empresa. Acelerou para a empresa, mas a empresa não pagou. O Marco e toda a gente, porque isso por acaso foi questionado. Isso foi questionado por acaso pela CDU em Baguim, a perguntar que sabiam que haviam trabalhadores das piscinas que estavam-se a reclamar faltas de pagamentos. E eles disseram que tinha sido ultrapassado e que tinham sido regularizados. Obviamente depois apareceu uma manifestação à porta da Câmara. Mas a Câmara lida assim. Então, um prestador de serviços que está a trabalhar para a Câmara, há uma reclamação, onde não há garantias bancárias para serem ativadas, não há expulsão, fazer novo contrato de empresas. Resta saber... Eles dizem que a empresa veio do Não, desculpe lá, eu não vou falar muito porque não conheço a situação em pormenor. Resta saber é se os trabalhadores ficaram por receber porque a Câmara se atrasou nos pagamentos dos ordenados. Não, eu não estou a dizer que sim, estou a dizer que... Por acaso, o Daniel fez essa questão e ele disse que não, que os pagamentos estavam em dia. Foi dito na Câmara, pelos vereadores. Agora, por acaso, essa pergunta foi questionada pela CDU e eles disseram que sim, que estava tudo ao passar de um dia. Ver se há na relação de dívidas a terceiros de curto prazo, quando sair a conta de gerência, se é assim ou se é assado. Eu não vou dizer mais nada sobre isso. Mas isto aí em 2019 ainda não se reflete nesse Não, as dívidas são desculpa lá, 31 de dezembro. Foi logo no início. Mas também é verdade que eu percebo o que o Rui quer dizer. Quer dizer, os outros fornecedores podem dizer assim, então a Câmara foi a correr pagar a estes senhores e nós, não é? Quer dizer, porque... Mas estamos a falar de uma concessão. Estamos a falar de uma concessão. Que provavelmente estaria atrasada em termos de pagamento já. Não sei se sim ou não. Não sei sim ou não. Eu acho que pode pôr-se a situação de haver dívidas em atraso à empresa concessionária, e eu até estive contra a concessão e continuo a estar contra, portanto nada me move a favor da empresa concessionária, e portanto isso pode ter provocado na empresa dificuldades de tesouraria. Agora, eu não estou a afirmar que é isto. Atenção, isso é tudo comentários que se viu e dito pelo próprio Presidente da Câmara. Mas vamos avançar. Temos 22 minutos e eu queria falar aqui tanta coisa, já não vamos ter tempo de certeza absoluta, mas não vos chama a atenção essa situação da despoluição do rio? Vocês têm notado isso? Já tem efeitos no ecossistema, já se vê lá patos, salamandras, trintões. Em 2017 já tinha sido aqui descoberta à beira da escola de Rio Tinto peixe. Já tinha quem estava a monitorizar isso. Tem que se perceber o seguinte. Quando se fala na despoluição do Rio Tinto e quando se fala que começaram a aparecer outra vez seres vivos, sejam eles de fauna ou de flora, temos que falar, temos que ver isso ao longo do curso. Sem dúvida alguma que a eliminação de um foco de poluição que se situava junto ao Alipor contribuiu muito para que houvesse essa regeneração. Não é? Eu não creio que o emissário que foi construído ou que estará para ser concluído já tenha provocado, portanto, efeitos a esse nível, ou seja, a jusante do início desse emissário que visa transportar as águas da etar do Rio Tinto até ao Rio Douro. Portanto, para mim é líquido que, desde que foi eliminado esse foco junto ao Alipor, que o rio
neste percurso até ali à ETAR, começou a ter vida que não existia. Agora, falar genericamente na poluição do Rio, eu acho que é assim um bocadinho, como é que é dizer? É assim uma coisa um bocado... Infelizmente a Alipor está a fazer um bom trabalho. A Alipor está a fazer um bom trabalho. Eu, por acaso, conheço essa parte do Rio e a Alipor está a fazer um bom trabalho. Sim, mas sabe que foi Agora, há lá um foco a resolução de poluição. desse foco de poluição que permitiu que, de facto... Sim, sem dúvida. Mas há lá um foco de poluição que aí não é dominado pela Alipor e se calhar vai ser um grande foco de poluição futura, que é a zona da brisa onde estão as portagens. Isto está por cima do rio. E isso aí pode haver. Eles acham que fazem lá tratamento, fazem essas coisas, mas não conseguem eliminar. Quando vêm as primeiras chuvas, vêm logo aqueles resíduos dos óleos, dos combustíveis e tudo para o rio. Mas a Alipor está a ajudar disso. E, obviamente, começando de cima para baixo, vá lá, começou-se de cima para baixo, depois de baixo para cima. De baixo para cima é mais complicado. Mas aí está planeamento. Eu casualmente ontem também nunca, aconselho a fazer visita. Já há muito tempo que não via e vi corvos marinhos no Rio Douro, que é uma coisa que também não é vista com alguma facilidade, mas agora vi ontem 3 ou 4. Se visse lampreira é melhor. Ou então são as alterações climatéricas. Exatamente. Vamos falar agora um bocadinho também eu estava aqui ainda sobre o Gondomar, parece-me que já era o matador municipal do Porto. O que é que vocês acham deste chumbo do Tribunal de Contas? Numa situação que me parece que é um benefício e é uma obra de grande envergadura e de grande projeção e de, enfim, reabilitação urbana e uma série de coisas. O Tribunal de Contas chumba, ouço hoje o Rui Moreira, para acaso vinha ouvir na rádio, ele tece críticas enormes ao Tribunal, que é uma questão política. Eu confesso, não conheço o processo suficiente para ter uma opinião formada. Posso dizer isto de uma forma genérica. Que é tanto importante como o metro. Como todos os de uma forma genérica. A reabilitação urbana é tudo importante. De uma forma genérica, o Tribunal de Contas, em 9 em cada 10 dos casos, sabe o que está a fazer. Sim. Portanto, não me parece que seja muito permeável. E sobretudo baseia-se na legislação. Portanto, não me parece que seja muito permeável a pressões de ordem política, e ainda bem, graças à democracia que foi estabelecida ao longo destes anos todos, e de facto é um fator civilizacional positivo o Tribunal de Contas. E por isso eu custa-me um bocado a crer que não haja motivações fortes para que alguma coisa que é emanada do Tribunal de Contas. E, portanto, habituei-me a respeitar muito aquilo que o Tribunal de Contas diz. E por isso reservo uma opinião mais profunda e mais assertiva e com mais conhecimento de causa. Não se conhecem os fundamentos do Tribunal de Contas. Não conheço e por isso vou-me calar. Agora, não é pelo facto de ser o Rui Moreira, ou de ser o Marco Martins, ou de ser outro presidente de Câmara qualquer, que vem dizer que o Tribunal de Contas isto e o Tribunal de Contas aquilo, e eu continuo a achar que é preciso ter muito cuidado quando se fala do Tribunal de Contas, porque em 9 em cada 10 casos o Tribunal de Contas terá toda a razão, e no caso que eu estou a pôr aqui no 10º é aqueles em que pode haver dúvidas sobre o processo ou o procedimento que foi seguido. E, portanto, mas sabias que o Marcelo esteve lá 2 semanas e apoiou o projeto? Mas uma coisa é apoiar, outra coisa é saber as motivações do Tribunal de Contas. Toda a gente apoia o projeto, não é? Portanto, a questão não se coloca não é a presença do Marcelo que vai fazer anular as contingências dos processos. Agora, acredito que vai haver uma aprendizagem também e um aprofundar do conhecimento por parte do Rui Moreira e do seu executivo, e que o assunto acabe por ser resolvido de uma forma positiva e construtiva, e não numa lógica de andarmos a lutar contra o Tribunal de Contas, como outros por vezes parece que tentam fazer. Não, a opinião não é só por ser agora do Rui Moreira que agora ele tem razão. Ele agora tem que ver o que é que foi fundamentado pelo Tribunal de Contas para ser reprovado
e apresentar com as devidas adaptações. O projeto é engraçado, é um projeto imobiliário interessante. Não sei, vou ser sincero, eu sei que a antiga fábrica de cobre foi demolida, não sei o que é que se vai nascer para ali, se vai nascer habitação, se vai nascer centros comerciais ou o que é que vai ser nascer, não sabemos. Eu sei que a fábrica do cobre é de um privado, não é? É de um privado, mas que pode. Não tem, eu sei que não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, mas acho que deve ser pensado o projeto. Sobre o projeto em si, acho que tinha que se fazer alguma coisa. Campanhã merece, aquela zona merece, o envolvimento das infraestruturas que estão em redor e as futuras que vão ser feitas, ou que se projeta, nem que seja para 2030, como o metro, o aumento da rede do metro, pode ser muito importante. Esse projeto era para ser muito mais cedo e acho que era uma bandeira do Rui Moreira, mas o que ele tem que pegar é analisar e ver. Não é agora por ser o Rui Moreira que ele se calhar tem razão. Não, tem que ser analisado. O Tribunal de Contas, eu disse que o Tribunal de Contas tinha razão quando foi o caso do Marco Martins apresentou, e agora só por ser o Rui Moreira ia dizer que não, as coisas não têm que ser assim, não. Tem que ser visto. E ele tem que aceitar isso, tem que analisar e transformar aquilo numa guerra, numa batalha perdida e não uma guerra. Ponto final. Peter diz, Rui Moreira diz que é um ato político. Acha que o Tribunal vai tratar por aí? Ouça, o facto de você daqui a bocado ir jantar é um ato político, não é por aí. Eu acho que sobre a questão da recusa de visto do Tribunal de Contas sobre o Matador está tudo dito. Eu queria falar de duas situações, já que estamos no momento porto-centrista do programa, duas situações curiosamente também ligadas à parte oriental da cidade do Porto e que de alguma forma se conectam com Gondomar. E queria dizer que estou bastante de acordo com a posição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar no que respeita à reorganização de transportes públicos no Porto, ou seja, a localização do fim das linhas privadas que servem o Concelho de Gondomar junto ao Dragão, quando agora terminavam na Baixa, e portanto isso vai inevitavelmente portanto, criar condicionamentos às pessoas de Gondomar que utilizam estes transportes públicos privados, mas também dizer que esta é daquelas situações que mais uma vez demonstra, do meu ponto de vista, o fraco poder negocial da Câmara Municipal de Gondomar no que respeita a matérias de natureza metropolitana, porque se houvesse de facto alguma solidariedade metropolitana, penso eu que o Presidente da Câmara do Porto deveria fazer um esforço para atender ou para negociar as alterações que pelos vistos foram propostas, ou as sugestões que pelos vistos foram propostas pela Câmara Municipal de Gondomar sobre esta matéria. O outro aspecto que também queria referir, e foi falado agora a questão do metro, queria dizer o seguinte: quanto mais não seja, o Rui Moreira devia ter isso em consideração, até como forma de agradecimento àquilo que o Marco Martins propôs, Presidente da Câmara de Gondomar, como trajeto, né, de metro a ligar o Dragão, a estação do Dragão, São Cosme via Balbon. Porquê? Porque manifestamente o novo traçado que é apontado para a linha do metro a servir, portanto, a vir do Dragão até São Cosme, passando por Balbon, é muito pior para Balbon do que aquele que foi objeto de estudo de impacto ambiental e de aprovação do estudo de impacto ambiental e de declaração ambiental, etc, etc. Como, enfim, não se vai ver, estes dois mapas mostram. Este mapa foi publicado no site da Câmara agora, no dia 29 de janeiro, e tem este traçado. O traçado que estava no projeto que foi objeto de estudo de impacto ambiental era este. Vê-se claramente que este atravessa, enfim, na diagonal, faz o acompanhamento na diagonal a freguesia, o espaço territorial de Balbon, lá quase no fim. O outro atravessava na longitudinal. Porquê? Porque seguia a espinha dorsal
do desenvolvimento urbano de Valbom, como sabe melhor do que eu, é a rua Dr. Joaquim Manuel da Costa. Portanto, esta linha, esta que agora é proposta, serve manifestamente mais a área oriental, a zona oriental da cidade de Porto, do que propriamente Valbom. Evidentemente que serve Gondomar, porque termina em Gondomar. Mas serve muito melhor. E por isso, como digo, o Dr. Rui Moreira devia de, pelo menos, ter isso em consideração quando agora lhe foi apresentada uma sugestão. Mas a situação de uma ser muito mais cara do que a outra. Não interessa. O que interessa é interessa do ponto de vista do investimento. Agora, mas estamos a pensar no interesse das populações e resolver os seus problemas de mobilidade, ou estamos a pensar noutra coisa qualquer? Já vale ter um passo se arranja dinheiro para outras linhas na área metropolitana do Porto e para outras situações na área metropolitana de Lisboa, porque é que não se encontram soluções que beneficiem ao máximo a população? Que potenciem ao máximo a mobilidade da população? É isso que eu questiono. Que esta uma diferença grande que esta possibilidade vai avante quando é... A do lado esquerdo é nova, a do lado direito Mas é verdade que isso é só um estudo. Isso é um estudo que ainda vai ser aplicado no PDM, ainda se vai ver. O problema é que esta é muito mais cara e esta não. Mas quer dizer, a outra não foi feita porque era mais cara. A ligação de fãs... Vamos acabar por ter uma nem outra, que é aquilo que me parece. Pronto, exatamente. Quando estivermos a fazer torreios, se calhar existe. Qual é É assim, eu acho que Gondomar tem vindo, nestes últimos tempos, a perder, de facto, capacidade de influenciar as grandes decisões, não só da zona metropolitana, mas também do próprio governo. O que surpreende, uma vez que, à partida, deveria de haver alinhamento entre os políticos que estão envolvidos. Por isso, acho que era muito importante, de facto, que se construísse a linha de metro passando perto do centro de Valbom, seguindo a linha urbana, como diz o Pimenta Dias, se calhar é mais complexo do ponto de vista técnico, mas pelo menos passar em Valbom devia de passar e devia de conseguir chegar ao Gondomar São Cosme, e de Gondomar São Cosme deveria de fechar o ciclo e ligar à estação de Fanzas. Acho que não será... acho que Gondomar deveria ter a força suficiente para conseguir atingir este objetivo, e acho que, considerando e comparando com outras linhas que estão a ser já lançadas e que já têm inclusive concursos, tanto quanto me lembro, acho que o custo era de facto substancialmente menor. Estamos a falar aqui do ciclo, portanto, ou seja, fazer a linha do Dragão, passando por Valbom, indo a São Cosme e ligando a Fanzas, o custo total é cerca de 700 milhões de euros. E, portanto, 700 milhões de euros no valor global dos investimentos que estão a ser feitos, e comparando também aquilo que das grandes opções do Plano Nacional tem vindo parar a Gondomar, acho que não seria injusto que tivéssemos essa capacidade financeira em termos de pacote. Por outro lado, também trata-se de fazer algum aproveitamento de fundos que ainda se poderiam aproveitar e, portanto, não seria um investimento total de 700 milhões de euros dos cofres do Estado. Mas isso leva-me a refletir também que este governo, e o governo que nós estamos a ter neste momento apoiado pelo Partido Comunista, pelo Bloco de Esquerda, pelos Verdes e pelo Partido Socialista, é um governo que não concretiza obra absolutamente nenhuma. E, portanto, quando nós vemos as grandes opções do plano e vemos aquilo que deveria ter sido feito, aquilo que se diz que se vai fazer, aquilo que se anuncia que se vai fazer, as primeiras pedras que são colocadas, e depois se vê aquilo que de facto foi feito, assistimos a um desperdício completo de obra que estava planeada e que vinha planeada do governo anterior e que não foi de todo concretizada
por este governo, porque são obras em zonas em que não há votos que justifiquem fazer a obra, ou porque são obras em sítios em que se acha que os votos estão todos controlados porque já são do Partido Socialista e dos outros, e por isso já não há preciso fazer mais nada, e portanto o que nós assistimos é a um completo empurrar com a barriga deste governo em termos de investimento em obras públicas, e não só no investimento nas obras públicas, mas também na completa deterioração que temos nos serviços públicos que são prestados ao cidadão. E portanto isso é que é realmente muito, muito grave, e não se vê melhorias, pelo contrário, vê-se as coisas a piorarem, e ao mesmo tempo uma campanha e uma demonstração de que está tudo bem, de que tudo corre sobre rodas, que não corresponde àquilo que os cidadãos sentem. Daqui a pouco. Não corresponde de todo àquilo que é feito. Sim, então, força. Ok. Só uma nota. Eu estou convencido, e quero afirmá-lo, que se não tivesse havido a tomada de posse do governo PSD-CDS, que a linha de Balbon já estaria iniciada e prestes a ser concluída. Acha? Acho. O que faria? Eu não percebi. Ele disse que tivesse um governo do PS. Estou convencido que se não tivesse havido o infortúnio de ter tomado posse um governo PSD-CDS, Mas está a falar do governo dos 15 dias ou dos 4 anos? A linha de Balbon teria avançado nos prazos devidos. Estou a tentar assimilar, é muita informação ao mesmo tempo. Isso é muita informação que eu não tenho, obviamente, eu não posso estar a tudo. Agora, eu só queria. Mas está a falar do governo dos 15 dias ou dos 4 anos? Estou a falar do governo dos tristemente 4 anos que o governo. Pois, olha, sabe, os portugueses tiveram que penar. Se o país não tivesse sido depenado pelo Partido Socialista, pelo engenheiro Sócrates e por todos aqueles que andavam à volta dele, se isso não tivesse acontecido, e se não tivesse havido um memorando de entendimento com a Troika assinado pelos 3 grandes partidos democráticos do país, se isso não tivesse acontecido, nós tínhamos falido todos e não tinha havido dinheiro para pagar aos funcionários que ainda hoje o PCP é acusado de acontecido. ter contribuído ou de ter deitado abaixo o governo de Sócrates ao rejeitar. E haverá alguns camaradas que se vêm todos só de pensar no que vieram parar e onde estão hoje a apoiar o governo do Sr. Sócrates. Eu antes de fazer um remate final, Estamos a acabar. e as pessoas sabem que eu... Atenção que eu gastei só os 30 segundos. Não, mas pronto, são uma informação de mais que eu não tenho esses dados para dizer isso. Mas eu só queria dizer uma situação que tem-me chegado alguns pedidos, a mim que sou autarca, ou sou um membro da Assembleia da Freguesia de Rio Tinto, de algumas pessoas a solicitar, e eu também já fiz esse papel, um pedido encarecidamente à Câmara de Gondomar que faça uma atuação urgente no estado da educação em Gondomar. Está a deteriorar-se a olhos vistos, ou é pelo pessoal, ou é pelos estados de edifícios. E agora com as competências resolve isso tudo. Estão a pedir está muito mal. Sei que há alunos que neste momento estão a ir para as escolas, e eu posso falar em Baguinho, estão a ir de levar cobertores de casa para lá para poderem estar embrulhados nessa altura do frio. Eu peço encarecidamente que se analise isso. Eu próprio já fiz um pedido de intervenção nessa área, e julgo que os partidos, e sem dúvida quando há um bocado que foi dito, acho que está na hora da oposição se juntar e falar. Quando temos oposição, quando temos um movimento que é mais um braço barulhento da variação, se calhar também torna-se difícil. Olha, se o Trump souber disso, faz já um tweet sobre as alterações climáticas. O Bolsonaro não, porque ele está no hospital. Isto agora é um serviço público, e na verdadeira extensão da palavra, este programa. Bom, vamos terminar. Eu só apenas peço um comentário muito rápido. Crise global vem aí, e começa este ano, diz um responsável pelo Fórum Económico Mundial. Guerra económica entre os Estados Unidos e China, e a tecnologia não é tão célere e promissora como se estava a pensar. São os fundamentos para a crise que aí vem. Estão de acordo?
Assim, eu não tenho dúvidas nenhumas que vai haver uma crise outra vez, uma crise económica. Portanto, a economia, conforme nos ensinam na faculdade, gera-se por ciclos e, portanto, os ciclos cada vez são mais curtos. Antigamente conseguíamos prever os ciclos, agora porque cada vez são mais curtos. Há mais interferências também. Agora o caso da Venezuela. Depois Não é nada surpreendente. Eu estou vendedor agora. Bom, vamos concluir. Apenas com um comentário aqui para o próximo programa será rebatido a Caixa Geral de Depósitos, porque era uma situação que eu trazia para aqui hoje, e a Venezuela. Se o governo não debate, porque não vamos nós debater. Nós vamos, não, mas há muita matéria para debater. Há também aqui uma afirmação que eu achei muito curiosa do Lobo Xavier, que diz que Mário Centeno é o Vítor Gaspar com açúcar. Podia ser com sal, mas é com açúcar, pelo menos. É muito docinho. Olha, o Lobo Xavier, com vaselina. o Lobo Xavier não é da minha cor política, mas eu estou tentado a concordar com ele a 100%. Sim, é verdade. É? Porquê? Já agora? Porque de facto, o Mário Centeno é o lobo vestido com pele de cordeiro. Pronto, já nos percebi. Vai dar ao mesmo sal e açúcar. Bom, meus senhores, acabámos da melhor maneira. Eu não percebo é como é que conseguem enganar os parceiros. Agora já está a acabar. Agora, vamos, o problema é se o tom a seguir é maior. Sim. Para vocês. Estamos no Sem Rede, estamos a chegar ao final do Sem Rede. Foi um prazer estar aqui. Mário Couto, Rui Faria, Pimenta Dias, Ângelo Pinto, faltou aqui o nosso amigo Nuno Coelho. Espero que rapidamente melhor o familiar, momentos. os maus momentos que está a passar, e nós estamos solidários naturalmente. Foi um prazer estar consigo. Para a semana esperemos que haja mais. Até lá, fique bem. Boa noite.